Olá a todos e todas, muito prazer, eu sou Luiz Sávio, eu sou aluno do terceiro ano da administração da FEAP e vim apresentar sobre o meu trabalho de governança no gerenciamento de resíduos sólidos na região metropolitana de Ribeirão Preto, sobre a orientação da professora doutora Perla. Esses são os temas que eu vou abordar na minha apresentação. O desenvolvimento sustentável é, hoje em dia, uma das pautas mais importantes a discutidas em todo o globo. A urgência climática e a necessidade de reconciliar a nossa relação com o meio ambiente. O aumento da geração de resíduos sólidos é um dos grandes fatores que estão causando essa urgência climática, muito oriundo da problemática do modelo econômico linear, no qual a gente parte da lógica de produção, consumo e descarte direto. Foi como uma alternativa a esse modelo que surgiu a economia circular, tendo como base principalmente na hierarquia de gerenciamento de resíduos sólidos, partindo então da redução do reuso, seguindo da reciclagem de compostagem, recuperação energética e aí assim, caso nenhuma dessas possibilidades de rotas tecnológicas para tratamento de resíduos sólidos possam ser realizadas, fazer a disposição e o tratamento final. É com base nisso, então, que a economia circular, com seus 10 R's, ela orienta um novo modelo de pensar na questão de resíduos sólidos no mundo. O Brasil segue essa lógica, tendo então como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 1305, com o grande cargo-chefe da legislação brasileira. Ela estabelece, como por exemplo, a responsabilidade compartilhada entre diferentes atores da cadeia produtiva, assim como a logística reversa e a obrigatoriedade de planos de gerenciamento de resíduos sólidos para os entes federativos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também estabelece a utilização dos consórcios públicos como uma ferramenta de governança para que os entes federativos eles possam somar esforços, ganhar escala e assim até mesmo terem a certa prioridade nos recursos da União para garantir o bom gerenciamento de resíduos sólidos. O foco do meu trabalho foi analisar a região metropolitana de Ribeirão Preto, uma região criada em 2016 pela Lei Complementar e que é formada por 34 municípios. É considerada uma região economicamente forte, com empresas de agronegócio e sucroalcooleiros, entretanto, ela possui uma baixa performance na preservação do meio ambiente e no gerenciamento de resíduos sólidos, conforme Hayashi analisou a partir do programa Município Azul. A região metropolitana de Preto é formada pelos 34 municípios, no qual 30 deles possuem participação no consórcio municipal da Mogiana sobre resíduos sólidos. Foi então, identificando essa baixa performance, mas ao mesmo tempo a ampla participação do consórcio municipal da Mogiana, que estabelecemos essa questão de pesquisa. Quais são as características de governança no gerenciamento de resíduos sólidos dos 34 municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto? E, acima disso, quais são os fatores que impactam na performance e eficiência de um consórcio público aplicado à gestão de resíduos sólidos? Ou seja, essa pesquisa ela tem como objetivo descrever a governança do gerenciamento de resíduos sólidos na região analisada, dando ênfase e aprofundamento na questão e na ferramenta de governança dos consórcios públicos, em identificar quais são os fatores que impactam na sua performance e na sua efetividade e como que os 34 municípios eles se comportam em cada um desses critérios. A metodologia de pesquisa ela é pura e descritiva, tendo base então na metodológica, partindo do estudo quantitativo de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, assim como o estudo qualitativo das literaturas acadêmicas e cinzentas governamentais sobre consórcios públicos e, por fim, um estudo de campo para coleta de dados primários a partir de uma survey online. Os resultados da pesquisa corroboram para os quatro objetivos, o objetivo principal e os três objetivos específicos estabelecidos, assim como ele acrescenta na literatura envolvendo a análise de SNS referente à região metropolitana de Ribeirão Preto. Sendo esse primeiro achado extremamente fundamental, dado que ele mostra a vulnerabilidade dos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o principal fonte de dados sobre resíduos sólidos do país, em relação aos 34 municípios analisados, assim como o Pupim Borges, em 2015, já tinham avaliado para a questão do interior paulista. Os dados do SNS eles são coletados a partir da autodeclaração anual dos municípios, e foi identificado entre todos os anos analisados de 2014 a 2020, em nenhum dos anos ocorreu a resposta de todos os 34 municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, e sendo que a média de completude de resposta da região é de 31%, dentre os 440 campos disponíveis dentro da pesquisa, sendo que Ribeirão Preto, o município sede, tem a maior taxa de resposta, de 55%, e Dumont tem a menor delas, de 9,14%.
Ou seja, os dados do SNS, a principal fonte de resíduos sólidos, de dados sobre resíduos sólidos, que corroboram para políticas públicas e para desenvolvimento de mercado, aplicado na região metropolitana de Ribeirão Preto, há uma vulnerabilidade muito grande, a baixa completude e, assim, até mesmo dados incorretos, como foi encontrado a partir da análise mais qualitativa dos dados. Como os dados tem muitos dados vazios, a análise foi feita de um olhar mais qualitativo, sendo inviabilizado, então, análises mais estatísticas e com cunhos extremamente científicos dos dados de 2020, no qual foram 31 municípios. Destaca-se um grande achado, a questão de apenas 2 municípios possuírem autossuficiência financeira, então já sendo um fator mesmo que não tendo dados quantitativos que possam, suportar tanta essa informação, um dado ainda importante que pode orientar políticas da região, mas acima de tudo, mostra a fragilidade dos dados do SNS, sendo que na pesquisa 6 declararam fazerem parte do consórcio, porém no site oficial do consórcio, assim como em outros sites oficiais do governo, constam 30 dos municípios sendo membros. Dada a inviabilidade, então, de análises mais descritivas da gestão como um todo de resíduos sólidos da região metropolitana de Ribeirão Preto, ao mesmo tempo que 30 dos 34 fazem parte de um consórcio, a pesquisa ela foi reorientada para identificar quais são os critérios que fazem um consórcio ter um bom desempenho. Porque se a região metropolitana de Ribeirão Preto faz parte de 30, fazem parte do consórcio, e ainda assim a região apresenta baixos índices, o que poderia, então, potencializar sócio e garantir, um bom desempenho. Essa foi uma pesquisa realizada e um dos achados do meu trabalho, no qual, a partir do acesso de literaturas acadêmicas e cinzentas, principalmente de bases governamentais, foram levantados 44 potenciais critérios que podem impactar no desempenho de um consórcio público aplicado à gestão de resíduos sólidos, sendo que, a partir do agrupamento desses critérios nas dimensões ESG, destaca-se o fator de governança como um dos grandes dimensões no quesito de importância de um consórcio público, sendo que em governança envolve fatores políticos, envolve fatores legislativos e até mesmo pessoais das lideranças. Além disso, foi feita uma reclassificação desses 44 critérios para que pudessem ser melhor dimensionadas e analisadas com mais detalhes. E a partir disso, então, resultou num framework de avaliação de consórcio, que aqui consta apenas um exemplo, mas que ele é dividido em 7 dimensões, sendo as 7 dimensões, a primeira delas a gestão pública e legislação, a dimensão financeira, a dimensão de recursos humanos, ou seja, dos trabalhadores da área, assim como a dimensão social do papel de cooperativas, as dimensões institucional, de organograma e de políticas, assim como a dimensão educacional, de educação ambiental e outras temáticas envolvendo a comunidade, e a dimensão de tecnologias ambientais, que passa muito sobre quais são as rotas tecnológicas utilizadas no município. Essas 7 dimensões, dentro de cada uma delas foram estabelecidos critérios mais específicos, e sendo que dentro desses critérios foram estabelecidas questões que podem ser replicadas para qualquer consórcio do país. E aqui do lado tem na figura 8 um exemplo do framework da dimensão de recursos humanos, no qual apresenta os seus critérios, quais são as perguntas direcionadoras que é importante que os atores que utilizarem nesse framework façam para os municípios analisados, assim como também a integração com a base de dados do SNS, sendo que integra aqui o reaproveitamento e até mesmo como validação de dados, permitindo que os atores que aplicarem possam reaproveitar dados já questionados no SNS ou validá-los visando garantir, a assertividade científica e da avaliação como um todo. O framework ele vai ser aplicado, ele está sendo aplicado na região metropolitana de Ribeirão Preto, mas até o momento só foi feita a etapa de integração entre os dados secundários do SNS de 2021, enquanto que os dados primários coletados por meio da pesquisa online, ele está sendo em desenvolvimento e não foi finalizado a tempo de apresentar aqui no simpósio. Além disso, é esperado que com a aplicação do framework a gente possa ter uma caracterização muito mais detalhada e a identificação de quais são os potenciais pontos de melhoria das políticas públicas do consórcio da Mongiana, assim como também de mercado que possam fazer a diferença para o desenvolvimento da região. Além disso, foi feito ainda todo o mapeamento dos órgãos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos do município. De certa forma, conclui-se então que a governança no gerenciamento de resíduos sólidos da região, ela se caracteriza pelo um consórcio público, assim como região devido ao ganho de escala. Há também o potencial de desenvolvimento no quesito de inclusão de catadores, coleta seletiva e relações governamentais, assim como a implementação da estrutura de avaliação para diferentes contextos e diferentes consórcios públicos em todo o país.
Aqui são as referências e eu agradeço muito por toda a oportunidade de fazer essa pesquisa.